Sabe qual é o segredo de sair do fundo do poço, da pior situação, para se assentar entre os príncipes? Se você não sabe o segredo para isso acontecer na minha e na sua vida, eu vou te ensinar agora, através da lição de José. Você lembra da história de José do Egito? Aquele que foi governador, mas primeiro era apenas um jovem sonhador, que sonhava, que tinha sonhos, que Deus dava sonhos para ele, e ele contava os seus sonhos para as pessoas erradas. Mesmo que eram conhecidos, mesmo que eram familiares, eram as pessoas erradas. Mas, mesmo que para ele parecia ser as pessoas erradas, para Deus eram as pessoas corretas. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, mesmo que no nosso momento atual é ruim, mas acontece para um propósito maior. Saiba que Deus diz em sua palavra que há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo da terra. Se você tem um propósito na sua vida, você vai passar por diferentes estações e etapas da sua vida até você realmente atingir esse propósito. E eu estou sendo aqui muito claro e sincero com você. Liguei essa câmera, estou olhando só ela sem nenhum tipo de esboço, querendo dizer para você, fica tranquilo. Você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus em cada processo. O segredo, realmente, para você sair de uma situação que é um local pejorativo para um local de grande sucesso, de grandes bênçãos do Senhor, vai muito daquilo que você faz com aquilo que você tem. Lembra? José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E se não fosse ele ter virado escravo, se não fosse ele ter passado pelaquela situação terrível, ele nunca teria sido governador, porque não tinha governador no local onde ele morava. Não tinha ninguém ali. Ele tinha que ir para o Egito. Deus queria honrar ele lá, e muitas vezes na nossa vida é assim, a gente não sabe aonde, em qual situação que vai ser, a gente só tem um desejo de fazer o melhor. E é isso que fez. O segredo de José, ele virou escravo, mas foi para a casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, a Bíblia diz que ele fazia tudo com amor. O Senhor era com ele. Tudo que ele fazia de melhor, e o Senhor era com ele. Assim como era com ele antes, foi com ele entre seus irmãos, foi com ele também dentro da casa de Potifar. Depois ele vai parar dentro de uma prisão. A situação parece que piorou, né? Mas ele continuou sendo fiel a Deus e fazendo o melhor que ele poderia fazer. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer o nosso melhor como se estivéssemos fazendo para o Senhor, não para os homens. E ele continuou fazendo o seu melhor. Tanto que o carcereiro da prisão disse: pode tomar conta dos prisioneiros. Ele fez o melhor lá na cadeia. Ele, ele era o prisioneiro, mas ele era o melhor. Ele era o mais organizado. Ele era o melhor escravo, ele limpava melhor, ele tinha que varrer, ele tinha que limpar, mas ele fazia o melhor que ele podia. Na situação que ele tinha, na condição que ele tinha, na situação que ele estava, ele dava o melhor dele. E é por isso que muitas vezes nós não mudamos o cenário que nós vivemos. Porque vivemos conformados e sempre fazendo de qualquer jeito. Ah, vou fazer rápido aqui, tô sem tempo, vou fazer rápido, só tem que entregar isso, tem que fazer. Não. Você quer viver o melhor de Deus para sua vida? Entregue o melhor para Ele. Nunca trate Deus de forma pejorativa. Nunca trate o teu relacionamento com Deus de forma pejorativa. Sempre esteja dando o melhor do seu tempo para Deus. Porque se você é cristão, 10% do seu dinheiro deve ser entregue a Deus para o trabalho do Senhor. Assim como, quem sabe, 10% do seu tempo, do seu dia, você possa entregar e dizer ao Senhor: Senhor, eu consagro esse tempo para Deus, para orar, para ler, para aprender, para ensinar, para ajudar os outros. Eu também quero fazer a diferença. E foi assim, fazendo o melhor por onde ele passava, tendo Deus por onde ele passava. A Bíblia diz que chegou um momento, 12 anos depois de ser vendido como escravo, chegou o momento de ele ser o governador. Passou muitos anos, muitas situações. Ele pensou que nunca ia chegar a esse tempo.
Ele pensou que os sonhos deles não iam se tornar realidade. Mas mesmo parecendo um sonho tão distante, ele fez o melhor dele, o melhor do tempo dele para com Deus. E adivinha? Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre cumpre as que Ele promete. Se nós formos fiel ao Senhor e nos dedicarmos, fizermos o nosso melhor, o nosso propósito da nossa vida vai se cumprir. Nunca esqueça, o Senhor tem algo grande para todo aquele que nele crê e nele confia. Que Deus te abençoe e que possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, que possamos trabalhar e aonde formos com mais perfeição no que fizemos. Que Deus te abençoe.